Troca de técnico entre os rivais, o comandante Alan Al pode deixar o Vila Nova para assumir o Goiás. No vídeo de hoje quero trazer com os detalhes a respeito dessas especulações após a demissão do treinador de 43 anos de idade que fez um bom trabalho na equipe rival, o que pensa a diretoria do Goiás a respeito desse assunto. Além disso, no nosso vídeo de hoje quero conversar sobre a situação do meia Léo Senna, como está a sua evolução dentro do Goiás, será que vai assinar realmente esse contrato para o ano que vem, envolvendo também um nome revelado aqui no Goiás, onde a torcida já especulou a volta dele algumas vezes e mais uma vez está à disposição do mercado. O atacante Carlos Eduardo ainda pertence ao Palmeiras, até quando vai o seu contrato? Além disso, o valor do seu salário, será que a diretoria já o procurou após a sua saída aqui do maior do Centro-Oeste? Quero conversar com vocês nesse vídeo de hoje e até mesmo sugerir essa contratação do ponta direita. Esses eram os três principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo da quarta-feira, no meio dos jogos da Copa do Mundo, sempre trazendo as atualizações do que rola dentro do maior do Centro-Oeste para vocês. Combinado? Peço para você se inscrever aqui no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 6.500 inscritos, que já está bem próximo, e conferir também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vai estar aqui embaixo na descrição, assim também como o nosso Instagram, @GoiásNews1943. Quero passar o recadinho do nosso apoiador aqui do canal. Nesse clima de Copa, nada melhor do que dar aí uma ducha rápida no seu veículo. Lá no Brasil Lava Rápido, você encontra opções a partir de R$11, isso mesmo, para veículos de pequeno porte, para você dar aquela ducha rápida no seu veículo e já começar aí o final de semana muito bem na fita, né? Além disso, outros serviços mais especializados, como limpeza de estofados, polimento cristalizado e muito mais, além de couro, né? Caso você tenha um veículo aí mais sofisticado, também você encontra diversos serviços especializados com o pessoal do Brasil Lava Rápido, moto, caminhão e muito mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, nosso apoiador aqui do canal, com mais de 5 unidades espalhadas aí em toda a Goiânia e região para melhor te atender. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a situação do meia Léo Senna, jogador de 26 anos de idade, que retornou para o Goiás após alguns problemas no seu coração, uma miocardite, que acabou infelizmente, né, o jogador tendo esse problema ainda quando estava lá no futebol italiano, defendendo o Spezia, fazendo uma boa primeira divisão logo na sua primeira temporada em solo europeu. Foram 19 partidas com uma assistência, bem mais titular do que reserva, o que é bem difícil, né, imaginando esse empréstimo dele do Atlético Mineiro para a equipe da Itália. O Goiás que negociou ele por mais ou menos 4 milhões de reais. No Atlético não teve tantos jogos, né, apenas 3 atuações antes de ir para o futebol italiano. Tinha até uma proposta da Fiorentina, existia essa possibilidade dele defender um grande clube, né, desta vez mais relevante dentro do futebol italiano, no caso saindo do Spezia para a Fiorentina, até descobrir essa miocardite que acabou avançando muito mais, jogador que já não entra em campo quase 2 anos, né, e o Spezia rescindiu o seu contrato, havia já até comprado o jogador em definitivo por mais ou menos 8 milhões de reais, não ficará por lá, retornou aqui para o Goiás ainda no finalzinho do mês de julho. É um jogador que ficou muito assim, sem a gente saber. O Goiás até que fez uma ação, eu diria, correta, que no caso foi deixar o Sérgio Rassi para explicar a sua situação. Disse que era um amigo do Léo Senna, iria acompanhar passo a passo, gradativamente. Não iria, por exemplo, pressionar o jogador, até mesmo o Goiás fez a sua inscrição dentro do bid da CBF, porque caso desse tudo certo, ele poderia até mesmo atuar na primeira divisão ainda nessa temporada. Algo que não aconteceu, até mesmo o nome do seu bid foi rescindido, né? O seu contrato no bid da CBF, melhor dizendo. A teoria, logo no seu primeiro contrato, seria, por exemplo, se ele fizesse até 7 jogos no final do mês de fevereiro, iria assinar um contrato em definitivo com o Goiás até dezembro de 2023. Esse contrato foi suspenso e o Léo Senna, pelas informações que eu obtive, falei também com o Vitor Pimenta, que cobra ali diariamente o Goiás. Muito obrigado ao Vitor, recomendo você seguir ele no Instagram e também aqui no próprio YouTube com os vídeos dos bastidores do Goiás. Ele me garantiu que o Léo Senna ele deve treinar em separado, no caso, até mesmo o Sérgio Rassi falou isso na sua coletiva, né, naquela época, que seriam treinos separados e específicos para até mesmo ter esse estudo e uma melhor avaliação do seu coração. Então não dá pra gente entender, muito menos cravar esse acerto do Léo Senna, no caso, essa garantia que ele vai defender as cores do Goiás no ano que vem, mas só dele estar até hoje, no dia 23 de novembro, treinando, fazendo os exames juntamente com a diretoria do Goiás, sim, no caso, a comissão médica, né, melhor dizendo, do Goiás, é sim um sinal positivo, porque se tudo tivesse dado errado, fala, puxa, o Léo Senna não tem nenhum tipo de condição de fazer exercícios físicos, como ele estava, né, submetido a isso lá no futebol italiano, a gente já poderia ter descartado essa possibilidade. Dia 23 de novembro, essas são as informações que eu tenho para passar para vocês a respeito do caso do Léo Senna. Ele treina em separado, vamos esperar para a gente ter uma noção ainda melhor quando o Goiás retornar, né, para a pré-temporada,
lá no dia 15 de dezembro. Se o Léo Senna estiver, por exemplo, ali dentro do elenco principal, ou até mesmo participando com bola, ou até mesmo no dia a dia do clube, já dá pra gente ter uma noção um pouco melhor. De fato, agora está nessa fase principalmente dos exames médicos, pra gente ter um pouco de noção de como que está o seu coração em todos os sentidos, né? Se a gente imaginar, por exemplo, a pressão que é, no caso, numa partida, o que submete a isso, né? Um esforço físico muito grande, precisa sim ser muito bem avaliado e por um cara muito competente também, que no caso, como é na sua área, né? O Sérgio Haas. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como eu falei pra vocês, não dá pra gente ter todos os acessos a essas informações de dentro do Goiás, mas de fato, o Léo Senna ainda está treinando no Goiás, não tem contrato firmado, já que o seu vínculo foi rescindido lá no bid da CBF. A tendência é que, se tudo tiver ok, vai firmar um contrato de no mínimo, né, 1 ano e meio de duração. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para trazer o que disse a diretoria do Goiás, o que pensa, né, os comandantes do time alviverde após uma repercussão, principalmente nas redes sociais, dos torcedores do Goiás comentando sobre essa possibilidade do técnico Alan Al, excelente treinador, fez um baita trabalho no Vila Nova nessa temporada, 43 anos de idade, pegando seus números totais neste ano, né, pela equipe rival, foram 28 partidas, melhor dizendo, 11 vitórias, 13 empates e apenas 4 derrotas. É simplesmente fenomenal. Eu não acreditava o Vila Nova ganhar nem 3 jogos nesse segundo turno, porque o time estava totalmente, basicamente rebaixado, né? A mesma coisa como pra gente na Série A. O Juventude virou de um turno pro outro, era basicamente a mesma missão quando o Alan Al assumiu o Vila Nova nesse segundo semestre. E foi muito bem por lá, de fato salvou o time do rebaixamento. E olha, se tivesse mais umas 10 rodadas, eu acho que o Vila iria brigar muito forte por essa quarta vaga à Série A do ano que vem. Um ótimo trabalho que já havia dado sinais na temporada passada pelo próprio CRB, né? Acabou que foi demitido desse ano. Passou também no Grêmio Novo Horizontino, com 20 partidas no estadual, 3 vitórias apenas, né? O Novo Horizontino, que até caiu no Campeonato Paulista, não foi tão bem por lá, mas voltando agora no Vila Nova, fez sim um excelente trabalho. E por incrível que pareça, o cara foi demitido. É uma das coisas assim que não dá pra entender de forma alguma, e não é só aqui no futebol goiano, no futebol brasileiro em geral. É verdade, Vila Nova perdeu para o Paysandu, mas eu acho tão difícil de avaliar essas coisas, porque assim, se não tivesse tomado gol no último lance, e aí foi para os pênaltis e o Paysandu acabou sendo campeão. Se não tivesse acontecido isso, se esse realmente foi o único problema, né, na questão dentro de campo, só por conta disso vai demitir o cara. E eu assisti alguns jogos do Vila Nova também nessa Copa Verde, não foi bem, várias partidas fracas, né, contra o Operário, o próprio Real Noroeste, que a torcida do Goiás pegou no pé demais dos garotos, né, que foram eliminados. O Vila passou e com um pênalti roubado nos pênaltis ainda, que foi um absurdo, né? A bola entrou e o juiz não deu gol pro Real Noroeste, no caso, né? Jogou mal contra o Brasiliense no jogo da ida, foi mal também contra o Paysandu, não fez tanta coisa assim. Então, eu entendo essa questão de não ter desempenhado bom futebol, mas com uma competição extra, dentro do objetivo dele. No caso, na Série B, foi sim muito bem, livrou o time do rebaixamento e deixou bem longe, né? Pra falar a verdade, do Z4. E uma atualização, dessa vez do Thiago Menezes, né, por conta aí, dessas questões envolvendo o nome dele ligado ao Goiás, ele diz o seguinte, abre aspas: atenção, falei com a fonte do Goiás sobre o burburinho, né, que saiu em relação ao Alan Al, e não existe a menor chance do treinador ser procurado, né, pelo clube. O Verde ficou indignado com a especulação, até pelo ótimo relacionamento que as duas diretorias mantêm. A informação é fake, fecha aspas, o que disse aí o Thiago Menezes, excelente trabalho lá também na rádio Band News aqui de Goiânia. Então, garantindo que não existe essa procura por parte da diretoria do Goiás. A gente pode até desconfiar, porque assim, é difícil de entender, né? Por que o Vila Nova demitiu ele também? Acho que a gente vai ficar tendo melhor certeza a respeito desse assunto no decorrer da semana, porque de fato, como eu falei para vocês, fez um espetacular trabalho. Eu não vi um vilanovense que pediu a saída do treinador, muito pelo contrário, né, seria uma peça fundamental para a continuidade na próxima temporada, e diferentemente do Jair Ventura, que foi por conta da parte financeira, né, dele não continuando no Goiás, do Alan Al possivelmente é uma questão diferente. Então, o que disse a diretoria alviverde sobre o Alan Al? Não acho que seria, por exemplo, o fim do mundo a sua contratação, mas eu não gostaria de ver ele aqui no Goiás. Acho que logo vai estar na Série A. O Alan Al é muito bom técnico, na minha visão, no máximo daqui 1 ou 2 anos vai aparecer na primeira divisão, assim como, por exemplo, o Humberto Louser, né, que fez um excelente trabalho na Chapecoense, logo teve a sua oportunidade. A questão é se manter na primeira divisão, que é muito mais complicado, né, no âmbito também dos treinadores. Então, para esse momento, não vejo como uma boa alternativa no Goiás, apesar que, assim, entre ele ou outros nomes que a gente meio que já sabe que pode esperar, como, por exemplo, Alberto Valentim, até mesmo outros técnicos a gente já havia especulado no decorrer da semana, Jorginho, dentro desse nível de técnico,
técnicos, né? Não sei se seria assim uma boa aposta, mas hoje, dentro do Goiás, na minha visão, estaria mais retrocedendo e dá uma oportunidade, beleza, um cara que merece também já um trabalho em uma equipe com maior ambição, mas para um nível de Série A, acho ainda muito arriscado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa especulação. Como eu falei, se fosse em outro universo, a gente tem que olhar também o novo patamar que o Goiás vive, com a realidade financeira melhor para o ano que vem. Além disso, uma classificação para a Copa Sul-Americana. Se fosse na situação, por exemplo, do Atlético, que está sem técnico e, no caso, já anunciou, né, o Eduardo Souza como técnico definitivo. Mas assim, se fosse nessa situação, sem o treinador e com um rebaixamento para a Série B, isso que eu quis dizer, aí poderia sim ser uma alternativa bem viável à disposição do mercado, mas em um âmbito de Série A, Copa do Brasil, com esse objetivo de chegar mais longe, né, nessa temporada. O desafio também na Copa Sul-Americana, acho que o Alan ainda está muito verde, né, nessa questão. Acho que pode pegar mais experiências e futuramente gostaria sim de ver ele num trabalho no Goiás. Torcemos que seja por conta não do desnível do Goiás jogando na Série B de novo, mas sim pelo trabalho dele, que certamente em outras equipes irá sim dar certo. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre um atacante que vem sendo bastante pedido. Vez ou outra aparece um a favor, outro contra, que no caso é do atacante Carlos Eduardo, jogador de 26 anos de idade, revelado nas categorias de base do Goiás, onde teve as suas primeiras oportunidades no elenco principal lá na temporada de 2015. O Carlos Eduardo, que encerrou o seu contrato de empréstimo no Red Bull Bragantino, agora no final dessa temporada de 2022, e o seu contrato no Palmeiras, a equipe que o comprou lá do futebol do Egito. Daqui a pouco falo também sobre as cifras, quanto que o Verdão colocou no bolso, né? O contrato dele no Palmeiras vai até dezembro de 2023. A intenção da diretoria da equipe paulista é vender o Carlos Eduardo numa negociação em definitivo, mantendo um percentual ainda para uma negociação futura e tentando recuperar aquele valor investido, né, na questão lá em 2018, em 2019, sendo mais preciso. Ele que, como eu falei para vocês, tem um contrato até dezembro de 2023, o Palmeiras que na época pagou mais ou menos 6 milhões e meio de dólares, o que na cotação daquele período dava mais ou menos 25 milhões de reais. O seu salário é muito alto, essa informação eu consegui achar apenas quando ele defendia o Atlético Paranaense, ou seja, da temporada passada para trás, ele recebia aproximadamente 450 mil reais mensais, um salário totalmente fora da capacidade do Goiás nesse ano, né? E como o Palmeiras tendo seu contrato se encerrando agora, já no final do próximo ano, a partir do mês de julho, ele já pode firmar um pré-contrato e deixar a equipe paulista sem render nenhum centavo. Dessa forma, acredito que muito dificilmente, só se não aparecer nenhuma oportunidade aí no mercado, para o Palmeiras repassar ele gratuitamente, um empréstimo pagando metade do salário, né? Porque o Goiás, infelizmente, tem esse defeito. Se for pagar 200 mil no jogador, no caso como o Carlos Eduardo, 150 ele vai, mas se for pagar 200, 250, ele já acaba desistindo. Não estou falando só da questão dele, mas de várias outras situações. Muito dificilmente o Goiás topa pagar mais do que a metade de um empréstimo, né, desses outros jogadores vindo de outros clubes. Então, nessa situação, é muito improvável da gente imaginar o Carlos Eduardo retornando ao Goiás na próxima temporada, até mesmo em relação a consultas, tá? Pelas informações que eu obtive, o Goiás não procurou o Carlos Eduardo neste ano de 2022, tá? Vários outros atletas, por exemplo, que já tiveram passagens aqui no Verdão, só lembrando aqui de cabeça, o David Duarte foi procurado na janela do meio do ano, o Rossi teve consultas tanto no começo da temporada quanto também na metade do ano, nenhum tipo de proposta oficial. Tentando lembrar aqui outro jogador, no caso do Léo Senna, né, foi efetivamente contratado retornando ao Verdão, mas na questão do Carlos Eduardo não houve uma consulta, uma proposta oficial da diretoria alviverde desde esse período que ele saiu, deixou o Goiás lá em 2018. Em relação aos seus, no caso vencimentos não, no caso da sua vinda naquele período no Goiás, ele que tinha só 21 anos de idade, no meio da temporada de 2018, naquele período até mesmo da Copa do Mundo, foi negociado por mais ou menos 6 milhões de dólares, o que na cotação da época dava mais ou menos 23 milhões de reais, que renderam aos cofres do maior do Centro-Oeste. Então a intenção do Palmeiras é negociar o jogador em definitivo, mantendo um percentual para uma negociação futura também, e tentando recuperar esse valor investido quando ele saiu do Pirâmides, né, do futebol do Egito. No Red Bull Bragantino, nesta última temporada, foi muito mal, né? O Carlos Eduardo, que infelizmente dá pra dizer que nos 2 últimos anos jogou muito pouco, né? Em 2020, quando ele foi repassado do Palmeiras, que não deu muito certo por lá, 19 jogos, um gol marcado no clássico contra o São Paulo, mas em 2020 no Atlético Paranaense, já muito criticado, até que fez uma temporada ok. Lá em Curitiba foram 45 jogos, 8 gols marcados e 5 assistências, mas depois disso, em 2021, foi mal no Atlético Paranaense, só 36 atuações, 2 gols marcados, começou ainda em 2022 no Atlético, né, antes de se transferir
para o Red Bull Bragantino. Foram 28 atuações no total, sendo 24 delas no Campeonato Brasileiro, 2 no Paulistão e 2 também na Copa Libertadores. Foi titular em apenas 21% dos jogos no Campeonato Brasileiro, de 38 partidas possíveis, ele participou de várias delas, né? 24 do Red Bull Bragantino, mas apenas 21% como titular. Não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, levou 4 cartões amarelos, né? E também teve aquela infelicidade na questão ali de jogo mesmo, né? Acabou lesionando o Guilherme Arana, que basicamente o tirou da Copa do Mundo, então ficou com a sua marca muito manchada, né? Aqui no futebol brasileiro. Uma pena aí o Carlos Eduardo. Sobre essa questão, como eu falei para vocês, é muito caro a gente pensar o Goiás pagando 100% desses salários, ou até mesmo a metade disso, sabe que o Goiás é muito pão duro nessa questão de contratações, mas não é um nome impossível da gente imaginar. Como eu falei para vocês, nesse momento ainda não foi procurado pela diretoria do Goiás, desde aquele período que ele deixou o Verdão lá em 2018, um jogador que surgiu em 2015, marcou 3 gols naquele ano, 10 em 2016, mais 12 em 2017 e mais 5 gols em 30 jogos, né, em 2018, aquela Série B que o Goiás conseguiu o seu acesso, mas o Carlos Eduardo deixou o time esmeraldino na metade da temporada, naquele meio de jogos da Copa do Mundo. Se eu não estiver muito enganado, o último jogo dele foi contra o CRB, uma vitória no Estádio Olímpico por 2-1. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Carlos Eduardo. Ainda é jovem, 26 anos de idade, costuma fazer mais essa função como um ponta esquerda, ponta direita, destro, 1,73 m, 68 kg, muita correria. Aqui no Goiás até tinha uma finalização era ruim de longa distância, mas quando saía cara a cara com o goleiro, geralmente fazia até alguns golaços, né, vez ou outra, principalmente na Série B. Quero saber a sua opinião, se você aceitaria ele de volta, como eu trouxe aqui para vocês, em relação ao seu valor de mercado também, para trazer essa precisão, né, atualmente avaliado segundo o Transfermarkt em 2 milhões de euros, o que na cotação atual por volta de 10 milhões de reais. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Todos os dias tem vídeo aqui no canal, tá bom? Por volta das 1h, no máximo até 1h30 já tem conteúdo novo. Além disso, no período da tarde barra noite, entre as 6 horas até as 6h30, vídeo novo aqui no Goiás News. Então peço para você se inscrever, compartilhar o nosso conteúdo e também deixar o seu comentário aqui embaixo na descrição, nos comentários e na descrição do nosso vídeo, o link do apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!